Olá pessoal, muito boa noite. Eu estou aqui em frente à igreja. Já a gente vai fazer uma transmissão, mas porém, gostaria de fazer uma reflexão aqui para vocês. Vocês se lembram da história da multiplicação dos pães e dos peixes? A reflexão que eu quero fazer é a seguinte: quando houve essa multiplicação, era porque, em razão da multidão estar seguindo Jesus. E Jesus, num dado momento, viu a necessidade que aquele povo teria de se alimentar. O que acontece é que não havia onde se comprar nada. E então Jesus comenta com um dos seus discípulos e ele diz assim: olha, esse valor aqui, se nós tivéssemos, não ia ser suficiente para comprar e alimentar todo esse povo. E aí apareceu um rapazinho lá, um garoto, que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E é justamente sobre isso que eu gostaria de fazer essa reflexão com vocês aqui, até de maneira rápida, que a gente já vai fazer uma transmissão aqui na nossa igreja. Eu estou auxiliando, na verdade. A ministração que eu fiz foi na sexta-feira, que eu falei sobre o azeite lá da viúva, sobre o profeta Eliseu. Da multiplicação dos pães e dos peixes, eu quero falar o seguinte: o milagre ele só aconteceu porque Jesus tinha algo para multiplicar. O que eu quero dizer com isso? Que se você der nada nas mãos do Senhor, Ele vai multiplicar. E aí a gente poderia dizer assim: por quanto? Ora, vamos multiplicar por 1000, ou vamos dizer que Deus multiplique por 1000, isso que você deu na mão, colocou nas mãos dele. E quanto que é nada vezes 1000? Não estou entendendo, pastor. Nada vezes 1000 vai dar nada. Pois é, se você não tem nada para apresentar para Deus, você quer multiplicação na tua vida em cima do quê? Por isso, voltando lá para a ministração do azeite, quando o profeta Eliseu perguntou para a mulher: o que é que você tem em casa? Eu não tenho nada. Pois é, se ela continuasse com essa insistência de dizer que não tinha nada, nada seria multiplicado. Mas ela tinha um pouco de azeite. E aí, voltando agora para os pães e os peixes, 5 e 2. Poderia ser 1 e 1, não importa, meio pão e meio peixe. O importante era que tinha que ter algo. Você tem que apresentar algo nas mãos do Senhor para Ele fazer milagre, para Ele multiplicar em vezes quantos. Isso não importa. Se Deus multiplicar, meu amigo, você vai ter sobejando. Foi o que aconteceu na multiplicação dos pães e peixes. Não só alimentou toda aquela multidão, como ainda sobrou, e o garotinho foi para casa ainda com aquilo ali, feliz da vida. Isso, pensa você, a vida desse garotinho dali em diante, falando para todo mundo o que tinha acontecido, o que ele tinha visto com os próprios olhos. Eu tinha 2 peixinhos e 5 pães, e olha, o homem estava lá falando, anunciando, e de repente eu cheguei até ele catou aqueles 5 pães e 2 peixinhos e fez isso aqui, olha, sobre essa... Meu irmão, o que Deus não fez na vida daquele garoto? É que a história bíblica não nos relata isso. Mas eu sei de uma coisa: em qualquer época que nós estejamos vivendo, principalmente agora, essa época de crise, mas a realidade é que essa crise aqui, como tantas outras, essa principalmente porque é generalizada, essa crise aqui, ela só acentua o problema que a gente já tem. Eu explico para você de maneira rápida. Um carro, digamos, a minha moto, ela quando entra na reserva, ela ainda caminha 100 km. Quando ela chega na reserva, eu não fico tão preocupado, porque eu estou a 10 km de casa, estou a 20 km, eu estou indo pro serviço 30 km. Ora, dá para eu ir e voltar e abastecer no outro dia ainda. Agora, digamos que a sua moto, ela, quando entra na reserva, só dê para você andar 10 km. Eu vou te fazer um questionamento. Se eu e você, eu na minha moto, você na sua, estamos caminhando, aí eu digo para você assim: olha, entrou na reserva. Aí você fala: eu também.
Quem é que vai ficar mais preocupado? Eu ou você? Você. Se você olhar, olha, é noite. O próximo posto é daqui a 50 quilômetros. Você só tem 10, a sua reserva só dá para 10. Agora a minha não, a minha dá para 100 quilômetros. Eu vou tranquilão. Agora, se eu vou te ajudar, isso aí é outro problema. Se eu falar assim, não esquenta a cabeça que eu estou aqui com você, a gente chega junto. Aí é outra coisa. Mas é o que eu estou dizendo. A crise, ela vai impactar aquele que não está preparado. Pode até chegar naquele outro, no que tem 100 km para andar, no caso da moto. Ela pode até chegar lá, só que ela vai demorar um pouquinho mais. Eu, por exemplo, na minha moto que alcança 100 km entrando na reserva, eu vou ter muito mais tempo para respirar, tempo para parar aqui, parar ali, sem se preocupar, tempo de chegar no outro lado. Agora, quem tem a reservinha lá embaixo, meu amigo, com um dia, 2 dias, no caso da nossa crise aí, na primeira semana, só em ouvir falar que iria paralisar, pronto, já se quebrou, só em ouvir falar. Imagine você não tendo reserva alguma. Por isso que a crise, ela só veio para acentuar aquilo que você já vive, sem reserva alguma. Nem com Deus, nem na tua vida, nem na tua casa, nem nada. Você não é uma pessoa precavida ou prudente, como Jesus sempre nos ensinou a sermos prudentes. Você precisa ser prudente, eu preciso ser prudente para estar preparado. Acabou, entrou na reserva, não esquenta, mulher. Se você é casado, você vai falar para tua esposa, não se preocupe, ainda dá para a gente chegar longe. Agora, você nunca está preparado. Agora, voltando aí, vamos voltar lá para a história dos 5 pães e 2 peixes. Pastor, é agora. Realmente eu não me preparei, essa crise aí me pegou. O que eu vou fazer? Ora, vamos orar e falar, Senhor, tenha misericórdia, eu errei da próxima vez, na próxima eu não vou fazer mais. Eu construí a minha casa não na rocha, mas na areia, e o Senhor ensinou que não se constrói casa em cima da areia, mas eu construí, fui imprudente, mas me perdoe. Tá bom, o Senhor é misericordioso, a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Ele vai te perguntar assim, tá ok, tá, o que você tem aí? Aí, meu irmão, é o que eu estou te falando. Você tem 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos? Se você tiver isso aí, é o suficiente para Deus fazer o milagre acontecer e você atravessar essa crise que está assolando a nação. Nós que servimos a Deus, precisamos ter essa convicção, essa fé. É um chacoalhão. Deus está usando esta crise ou tantas outras, todas as crises, presta atenção no que eu vou te falar. Sempre que Deus levantou alguém, foi em meio a uma crise. Quando Deus levantou Gideão, foi em meio a uma crise. Quando ele levantou Moisés, foi em meio a uma crise. Quando ele levantou José lá no Egito, para falar para Faraó, Faraó, tudo que o Egito produzir, guarde a 5ª parte, foi em meio a uma crise. Então, em meio às crises, a gente aprende muito. Agora, é interessante, para eu encerrar aqui essa ministração, é o seguinte. Você conhece bem o ditado que o inteligente aprende com os seus erros? Pois é, o pior é aquele que erra e nunca aprende. Então que essa crise possa fazer você aprender alguma coisa. Que esta crise possa te ensinar realmente. E você ser inteligente. Se não for inteligente caindo no buraco, seja inteligente pelo menos para sair desse buraco. Para sair. E quando o Senhor te perguntar assim, o que é que você tem? Tenho azeite, não tem ninguém aí, não tem lugar onde comprar, dinheiro para comprar, tudo isso aí. Não, você tem 5 pães e 2 peixinhos para apresentar a Deus. Então é isso que você deve apresentar a Deus. E aí a multiplicação, como que vai ser? Aí é com Deus. Aí, meu amigo, meu irmão, aí é com Deus, o milagre é dele. Aí é ele quem faz. E ele faz da maneira que ele quiser, mas ele precisa ter alguma coisa. Se você apresentar nada vezes 1 milhão, vai dar nada. Então você precisa aprender a apresentar, mesmo que seja meio pãozinho e meio peixinho, mas apresente a Deus. E nunca diga a ele que não tem nada. Aquela mulher, voltando aqui, ela disse assim, o profeta Eliseu, eu não tenho nada. E me parece, né? Vamos conjecturar. Ah, mas sim, eu tenho uma botija aqui de azeite. Tem alguma coisa aí? Eu tenho certeza. Um abraço.
E um beijo no coração de vocês. Obrigado aqui às pessoas que estiveram me assistindo. Glória a Deus pela tua vida. Nós vamos chegar junto do lado de lá, tá bom? Fique com Deus, fique na paz. Deus abençoe.